vamos lá. Primeiro slide. Então vamos continuar falando sobre busca e ordenação, discutindo a diferença entre a busca sequencial e a busca binária. São dois métodos diferentes para poder fazer busca, só que eles não podem ser aplicados no mesmo contexto, né? Eles não são exatamente iguais, que podem ser aplicados em qualquer circunstância. No código que a gente fez na aula passada, nós fizemos uma função de geração de vetores e que também gerava vetores ordenados. Então deu para perceber que quando a gente vai fazer a busca binária, é preciso que o vetor esteja ordenado. Então essa é uma obrigatoriedade da função. Ela precisa que o vetor esteja ordenado, então isso coloca uma limitação importante na aplicação desse tipo de função de busca. No entanto, é importante, a gente vai lembrar, né, que quando eu utilizo essa busca, eu preciso aqui fazer o tamanho do vetor. Eu vou fazer um vetor bem grande aqui, sei lá, de 20 milhões de posições, com valor mínimo 0, valor máximo 1 milhão aqui, enfim, e aí deu problema, né? É porque o vetor ordenado, nossa, aqui estava funcionando, não sei o que eu fiz errado aqui. O que eu coloquei aqui como... Aquela coisa assim, né? Na aula passada funcionou bonitinho, estou tentando mostrar, agora talvez eu não lembre aqui o que foi. O vetor de 100 milhões, tamanho 100 milhões, eu pegava o mínimo e o máximo, e aí eu exibo quando ele tem menor ou igual a 20. Agora eu também posso não ter... ele pode não estar atualizado, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela maior para vocês poderem ver. Então eu preciso do tamanho do vetor, então vamos colocar um vetor de tamanho 15 entre 1 e 10. E aí eu estou procurando por uma chave dentro desse vetor, um está ordenado, o outro não. Então, por exemplo, se eu buscar pela chave, uma chave que não existe aqui em nenhum dos dois, a 9, por exemplo. Então dá para ver aqui que as duas funcionam sem sucesso. E nós vamos ver em geral uma vantagem para a busca binária bastante significativa. Então, quando eu tenho um cenário aqui como esse, né? Agora não tem o tamanho aqui da chave, eu busco pela chave 1. A gente vai ver que a busca sequencial vai começar a crescer aqui o número de segundos que demora para, por exemplo, verificar que a gente não tem aquela chave ali dentro, enquanto que a busca binária vai permanecer muito estável. Essa é a ideia. Então, conforme a gente aumenta o tamanho aqui do vetor, a gente vai sempre notar um aumento na sequencial e uma estabilização da binária. Na aula passada também a gente olhou para a análise da busca sequencial. Nós encontramos aqui que no pior caso, ela realiza um número de operações proporcional a n, em que n é o tamanho do vetor. Então isso faz sentido, né, com os resultados. Se o número de comparações que a busca sequencial faz é proporcional ao tamanho do vetor, conforme o vetor aumenta, então se a gente olhar aqui para tamanho, né, então a gente pega o tamanho 1000 e busca pela chave, depois o tamanho 10.000 e busca pela chave. E é claro que tem uma flutuação também do processador em si. Mas dá para ver que aqui está da ordem de 10 elevado a menos 5. Depois 10 elevado a menos 4. E se eu aumentar mais um aqui, ele aumenta uma casa decimal. Tá vendo que agora o tempo aqui está na próxima casa decimal? Isso quer dizer então que é bem proporcional, né? Que se eu multiplico o vetor por 10, eu multiplico mais ou menos o tempo por 10. Enquanto que a busca binária, ela permanece muito estável, né? Então aumenta aqui de 1 em 1. Toda vez que eu multiplico por 10, ele aumenta em uma unidade. Então dá para sentir um pouco aí qual que é a diferença, né? Ou alguma diferença entre esses dois tipos de busca. E é o que eu queria comentar com vocês hoje, né? Na aula passada eu terminei dizendo como é que será que a gente analisa
Se eu sei qual é a função que explica a busca sequencial, como é que eu analiso a busca binária? Ela é mais difícil porque esse while aqui não é óbvio quantas vezes ele vai rodar. E, em geral, esse tipo de estrutura, às vezes, a gente precisa, para facilitar a análise, encontrar a sua versão recursiva. E é isso que eu vou fazer então. A gente vai gerar aqui uma busca binária recursiva. Então, eu vou começar fazendo isso. Então, ele continua sendo um algoritmo de busca binária, só que agora, busca binária recursiva. De resto, ele vai ser bem semelhante, né? Então, eu vou até copiar os comentários aqui. Então ele vai continuar utilizando o início, o fim e a chave. Mas eu vou especificar aqui de forma recursiva. Pessoal, só caso vocês tenham não estejam vendo aí o tamanho da fonte não esteja suficiente, me avisa, tá? Então a busca binária recursiva continua tendo V, início, fim e chave. E a ideia é a mesma também de alguns dos itens aqui. Vou ter, vamos copiar tudo, né? Porque aí eu vou adaptando. Então a ideia é eu ter um ponto central, posição central, que eu vou fazer a busca, mas aqui eu não tenho while, né? Então eu tenho que fazer uma coisa sem while. Tira fora aqui, não posso ter esse cara. E, então essa posição central, eu vou declarar a variável, já calcular ela. É a primeira coisa que eu vou fazer. Em um algoritmo recursivo, o que a gente tem que verificar, qual é a primeira coisa que a gente tem que tentar pensar no algoritmo recursivo? Ou numa solução recursiva. Quem é que lembra aí? Então eu quero fazer uma coisa de uma maneira recursiva, que vai tentar solucionar algo e chamar a própria função novamente. É isso que a ideia de recursão é, uma chamada para a mesma função. Ela vai conter uma chamada para ela mesma. Se eu tenho que fazer uma recursão, o que eu tenho que resolver primeiro? A primeira coisa que eu tenho que tentar estabelecer... Poxa, pessoal, não estão comentando aí? Vocês estão... Aê, obrigado. Caso base. Muito bem. Então, a primeira coisa é o caso base, é o caso trivial. É aquilo que quando eu posso parar, quando eu não preciso mais resolver o problema. E isso acontece, eu apaguei aqui o while, né? Mas basicamente aqui acontece quando o fim é menor do que o início. O que isso acontece? Eu estou detectando se o vetor é vazio, ou se a lista é vazia, no caso de uma estrutura de dados. Então, quando eu não preciso mais resolver, nesse caso, numa busca, eu não tenho mais nada que fazer quando eu não preciso mais procurar. Então, nesse caso, eu vou retornar fail aqui. Isso quer dizer que se o fim é menor do que o início, então ele foi até o final de todas as tentativas e não conseguiu fazer nada. Então, não falha. Então, se o vetor é vazio, não tem mais que procurar. Agora, se o vetor não é vazio, então o que acontece? Eu vou calcular o centro primeiro do vetor e vou verificar se a chave está lá. Esse é um outro cenário de trivial, quer dizer, é um outro caso em que eu paro. Então, se a chave foi encontrada. Então, tenho dois cenários aqui. Do contrário, então esse aqui seria a forma de... Então, a resolução local do problema eu vou olhar só para o centro do vetor. Seja lá qual o tamanho de vetor que foi passado, é a forma como eu vou tentar resolver uma pequena parte da instância. Então, sempre a gente tem essas três partes. Caso base, a solução para uma pequena instância e a chamada recursiva. Então, vamos lá. Caso base. Resolução da instância pequena do problema e
chamada recursiva. No caso da busca binária, a gente tem duas chamadas recursivas. Porque o que acontece? Se a posição for maior do que a chave, eu vou reespecificar agora a região de busca. Então, eu vou buscar só na primeira parte do vetor. O que significa isso? Significa chamar de novo a busca binária recursiva, passando o mesmo vetor, mas agora, como eu quero pegar a primeira parte do vetor, o início continua sendo o início, mas o fim passa a ser o centro menos 1, porque eu já procurei no centro, eu vou um antes do centro. Tá, é isso. Caso contrário, eu poderia até colocar um else aqui, porque eu já verifiquei se é igual, verifiquei se é maior, o que falta agora é só o menor. Mas eu vou deixar explícito aqui se é menor. Eu chamo novamente a busca binária, V, só que agora o início passa a ser C mais 1 e o fim fica igual, porque eu vou procurar do centro até o final. E beleza, essa é a nossa função de busca binária recursiva. Isso aqui, faltou a chave, obrigado aí pela passando a chave também, a chave continua a mesma, só muda a região de busca para cada caso. Então, nesse cenário, a gente tem uma função, né, até mais simples do que essa, na minha opinião, né, mais intuitiva. E agora vai facilitar para a gente poder fazer a análise, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de fazer a análise da busca binária recursiva, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de roubar, entre aspas, para a busca binária, porque quando a gente estava fazendo essa análise aqui, a gente assumiu o vetor já ordenado. Mas vejam, a busca sequencial pode ser utilizada tanto no vetor ordenado quanto não ordenado. Então é meio que roubar para a busca binária eu assumir que sempre o vetor vai estar ordenado. O que a gente precisaria fazer? Utilizar um algoritmo de ordenação. Então eu vou apagar aqui esse gera vetor ordenado. O vetor ele vai ser sempre aleatório. E para buscar nesse vetor aleatório, a busca sequencial não precisa fazer nada, ela só faz a busca. Enquanto que a busca binária, antes de fazer a busca binária, eu preciso ordenar. Bom, aí comentem aí algoritmos de como é que vocês fariam, né, ordenação. Alguém já pediu aí em uma disciplina anterior de vocês aí, já foi pedido algum tipo de algoritmo de ordenação para vocês fazerem? Foi pedido um algoritmo específico de ordenação ou vocês puderam inventar o de vocês? Eu esqueci de uma coisa, porque aqui, né, nas chamadas recursivas a gente precisa propagar a solução. Então, quando eu retorno, por exemplo, a busca aqui com sucesso, eu tenho que propagar para as chamadas anteriores da pilha de chamadas recursivas. Então, eu tenho que colocar return aqui. Então, o objetivo desse return é propagar o retorno das funções. Então, quando eu faço aqui busca binária recursiva. No vetor, vamos supor, de 0 até 5, passando a chave 1. A chave igual a 1. Então, aqui ele vai tentar procurar. Então, ele vai ter o centro, aí o centro vai ser 2, e aí, por exemplo, não está lá na chamada. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, a chave é menor do que o valor central. Então, ele vai retornar a busca binária recursiva do vetor de 0 até 1 com a chave igual a 1. Por que esse retorno é importante? Porque quando essa função for chamada, agora o centro, por exemplo, é igual a 0. Vamos supor que agora sim está na posição correta. Então, ele vai retornar o centro, que é C. Então, esse 0 aqui, que é o momento da função recursiva em que eu encontrei a posição correta, então ele vai passar isso para a função anterior. Então eu substituo, aonde a função foi chamada, ele substitui pelo valor do retorno daquela função. E aí então ele retorna em cascata, digamos assim. Ele retorna em cascata
aquela solução. Então eu preciso do retorno. Tá? Então sempre que eu preciso, que em algum momento eu encontrei a solução e eu preciso retornar ela, lembrem de retornar isso em cascata na chamada recursiva. Na pilha mesmo na memória stack, né, na memória do computador, imagina o seguinte, eu estou empilhando várias soluções e eu achei a solução aqui em cima. Se eu só retorno ela, né, dessa pilha para de baixo e depois não retorno até o final da pilha, eu perco essa solução. Tá? Então, essa é a ideia. Então o pessoal comentou aí, né, do selection sort, do bubble sort, QSort, né, que, enfim, QSort é um algoritmo já pronto, né, você não sabe o que está implementado ali por dentro. QSort vem da biblioteca do C. E a gente vai fazer isso aí aqui na aula de hoje. Eu vou utilizar essa função aqui, ó, caixa preta sort. Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero dar um nome para ela. A gente vai assumir que ela ordena. Eu implementei ela, tá aqui embaixo. Depois vocês vão ver qual versão de ordenação qual algoritmo de ordenação é. Mas a princípio, vamos assumir que é um algoritmo que funciona, que ordena os vetores. A gente pode até mostrar aqui o vetor ordenado também, para garantir, né, que vai ser. Então vamos pegar aqui na busca caixa preta sort, o vetor V de tamanho n, só para a gente conferir se ele realmente está ordenando, tá? Depois a gente apaga aqui. E aí aqui a busca binária, eu vou usar a busca binária recursiva. E vamos rodar isso aqui, vai que quando implemento demais no compilo, às vezes dá uma aflição, né? Tá tudo errado. Então só vamos verificar se está funcionando. Aí eu estou usando aqui um outro código para deixar aquele... Tá, eu não estou mais usando o vord, né, o vetor ordenado, só o vetor mesmo. Então, busca ord, de busca ordenação. Então, eu vou fazer um vetor pequeno, tá, de 12 posições, 15 posições, com valores entre 1 e 20. Então, aqui ó, dá para ver que ele está ordenando o vetor, certo? Então, desculpa. Então, ele está ordenando aqui o vetor entre 2 e 20. Essa é a sequência aqui. Maravilha. Então, se eu buscar a chave número 8, ele encontrou aqui, os dois encontraram. Mas vamos com calma, que eu ainda não... Esse aqui não deveria estar aqui, né? Deveria estar aqui dentro da busca binária apenas. Então, nós vamos começar fazendo a busca sequencial, primeiro, com um vetor aleatório, não ordenado, e depois a gente vai utilizar esse caixa preta sort aqui e fazer a busca binária recursiva e comparar os dois. Então, na verdade, agora, nós temos ordenação mais binária. Vamos ser justos aqui agora. Então, vamos lá. Se a gente então fizer essa primeira busca, né, o vetor agora está desordenado, né, mas para binária ele vai estar ordenado bonitinho. Eu sei aqui que tem o valor 11, por exemplo. Então ele conseguiu encontrar, tem valores repetidos, tá? Então pode ser que ele encontre em posições diferentes. Então o 11, não deveria, né? Chave 11 aqui só tem um valor. Ah tá, ela vai estar em posições diferentes, óbvio, porque numa está ordenada, no outra não está ordenada. Tá? Tudo bem. Olha só, né? Um vetor bem pequeno, de 15 posições, praticamente não faz diferença. É instantâneo. Mas dá para perceber aqui que a ordenação já causou um impacto na busca binária. Vamos ver agora com um vetor maior. Vamos fazer aquele nosso esquema de começar com 1000. Eu vou números aqui de 1 a 10.000. Vai ter uma certa repetição, mas tudo bem. Então a chave agora é a chave 1. Ele encontrou, né, a chave numa certa posição aqui
da busca sequencial, 840, porque estava desordenado, mas na busca binária está na posição 0, né, porque é a chave 1. E olha só como a busca binária já está demorando mais tempo para ser realizada. Bem mais tempo do que a sequencial. Se eu aumentar o vetor aqui um pouquinho mais, 10.000, chave 1 também, a gente encontra aqui na mesma posição. Olha aqui a busca binária explodindo agora. Não por causa da busca binária, como a gente sabe. Mas a busca binária era tão boa, por que de repente agora ela está ficando tão lenta? Ixi, agora até travou aí, né? Parou aí um tempo. Mas vamos lá. Ela vai resolver, tá? Vou voltar aqui para o código. Então, veja como que agora, né, que se a gente sempre depender de ordenar para buscar, a gente... quem rodou aí com 10 milhões, cara, pausa o seu... Opa, olha só, 30 segundos. Comparado com 0,0001 segundos da sequencial. Então, aparentemente, poxa, né, estamos decepcionados com a busca binária, que parecia uma busca tão boa, e então agora já não é mais aquela coisa, né? Bom, o que a gente precisa pensar? A primeira questão, se eu não sei que algoritmo é esse, né, eu não sei que algoritmo é esse de busca de ordenação, como é que a gente compara as duas soluções como um todo? Vamos supor que eu não tenho acesso a esse algoritmo. Eu tenho acesso só à função e eu não sei que algoritmo ele implementa. Uma forma da gente resolver esse tipo de cenário seria fazer o seguinte: gravar num arquivo o tamanho do vetor e o quanto tempo demora. A gente consegue fazer isso. Então essa é uma possibilidade, né? A gente guardar aqui o tempo que demora para poder fazer isso e utilizar o gnuplot, como a gente utilizou já numa aula passada, para tentar encontrar que tipo de função que existe. Vamos fazer, vamos tentar fazer essa operação aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui um arquivo file asterisco fopen, tempo binária.txt em modo W. Chama só de bin aqui. Na verdade é ordenação, né? Ord bin. E agora não vou esquecer aqui que eu tenho que fechar ele. E eu vou mostrar, ao invés de rodar agora apenas para um valor de n, o que a gente poderia fazer, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou até criar outro arquivo. Vou criar um outro arquivo aqui e vou... Deixa eu ver... E vou buscar ordenação experimentos. Vou chamar ele de experimentos aqui, para a gente separar, porque aquele lá já está bem montadinho, né? Não tem muito... Então eu vou agora fazer o seguinte: não vou mais pedir para o usuário o n, agora vai ser o tamanho do vetor inicial, e aí o valor mínimo e máximo, e eu vou pegar também o tamanho final. Então aqui eu vou pegar n, vou chamar aqui de n1 e n2. Eu não vou controlar muito esse cara aqui, mas a ideia é que a gente comece com o tamanho de n e vá aumentando esse tamanho de n. Eu não vou mais exibir também. Eu vou pegar uma chave sempre que não existe, então eu não vou pedir para o usuário mais digitar. Então a chave ela vai ser sempre maxv mais 1, porque assim eu garanto busca sem sucesso, né? Pior caso sempre.
Então, eu vou gerar o vetor. E agora, o que eu vou fazer, né, na busca binária aqui, cursiva, eu vou fazer uma série de experimentos. Então, eu vou pegar para n igual a n1, n menor ou igual a n2, n, eu vou fazer que o n agora, ele vai multiplicar por 10. Então, a ideia aqui é fazer experimentos em que eu começo com o valor inicial de n e vou aumentando esse valor. Depois a gente pode fazer a mesma coisa para sequencial, tá? Se quiser. Mas aqui, vamos fazer para binária. Vou até colocar aqui o tempo da sequencial. A gente pode aumentar essa parte aqui da busca sequencial. A busca sequencial a gente já sabe qual é a função de eficiência, não preciso ficar com muito detalhe, né? Então aqui eu vou pegar o tempo, né? Eu vou imprimir na tela, né, esse tempo. Então para n igual a x, tempo de execução igual a tal. Então n. E eu vou fazer a mesma coisa no arquivo. Então eu vou utilizar o fp e eu vou imprimir o seguinte lá: porcentagem d, que vai ser o n, barra t, porcentagem lf, barra n. Então eu estou salvando um arquivo com as entradas, né, o n e o tempo. E depois eu fecho. Vocês vão ver que a gente vai utilizar isso dentro do GNU-plot, tá? Então beleza, vou aqui compilar busca ordenação experimentos, menos O, B, O, E. E errei a N não declarado, né? Aqui, então, int N. Esqueci de declarar o N. E, o que mais? Ah, o gera vetor. Ah, tem essa questão, né? Eu tenho que, na verdade, aqui, eu vou ter que fazer, cada vez eu tenho que gerar um vetor novo. Então eu gero o vetor, v recebe e gera vetor, e aí no final eu dou um free nesse vetor. Free v recebe nu. Então eu estou liberando aqui o vetor a cada etapa. Então por isso eu não preciso fazer o free aqui. Então agora, né, então a gente vai gerar um vetor para cada execução mesmo. A chave é fixa, porque a chave vai ser sempre um valor que não existe no vetor. Muito bem. Qualquer dúvida aí, vai falando. Então, tem o vetor inicial, vamos colocar aqui 1000, o valor mínimo 1, o valor máximo 20.000, ele vai procurar por 20.001, e o tamanho final, vamos colocar 100.000, né, que a gente já tinha colocado antes aqui. Só para não ficar tempo demais. E aí, o que eu fiz de errado, né? Não sei. Então, M2. Aqui eu coloquei... Ah, esqueci a porcentagem D. E por que que ele não fez para mais? Vezes 10, né? Vezes 10 deveria ser n igual a 10.000. E o n2, o n2 aqui eu coloquei argv1, argv de 4, o último elemento. Beleza, então tá rodando, certo? Rodou aí para 1000, rodou para 10.000 e agora tá rodando para 100.000. É pouco, tá? Se vocês forem, se a gente for ver assim, ver bem esse tempo de execução, acho que talvez não seria um número tão legal, né? Talvez a gente possa fazer, ao invés de multiplicar por 10, a gente vai ter só 3 exemplos, né? A gente podia multiplicar por 5 ou por 2, tá? Para ter uma sequência melhor. Vamos multiplicar por 2, eu vou matar esse, acabou aqui, mas ao invés de utilizar 100.000, que é muito, vamos de 100 até, vamos de 1000 mesmo,
que ele vai 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 4000 e assim por diante, né? Vai potência de 2 e vamos até 10.000 só, acho que já vai dar algum resultado razoável aí. Eu tinha que compilar, né? Diminuir esse cara aqui. Beleza. Foi pouco também, dá pra fazer mais. Vamos até 100.000, vai. Então, agora ele está rodando, né? Dá pra gente acompanhar aqui o processo, ele vai até 64 só, n igual a 64. Então dá pra ver que ele está aumentando, conforme aumenta o tamanho do vetor, a quantidade de segundos não aumenta proporcionalmente, né? Aumenta muito mais rápido. É isso que é o que eu queria enfatizar aqui para vocês, tá? Vamos ver o nosso arquivo tempo ordbeam, tá aqui, é nosso esquema. A gente pode abrir no GNUplot. Então o que eu vou utilizar, né? Eu vou fazer eu posso criar uma função f de x e dizer o seguinte: olha, essa função ela tem o seguinte comportamento. Vamos assumir que ela é uma função baseada em n. Vamos assumir que ela é igual à função de busca sequencial. Como é que seria isso, né? Lembra lá da nossa análise da busca sequencial. Seria c vezes n mais a vezes n mais c. Quer dizer, que é proporcional a n. Então o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer que eu tenho um valor, uma constante a, vezes x, lembrando que no GNUplot a gente não tem o n, né? É o x, mais b. O que seria essa função aqui? Seria uma função que a gente chama de linear, né? Porque ela só tem x. E eu vou criar uma outra função g de x, que ela é, ao invés de ser apenas a vezes x mais b, ela é um polinômio de ordem quadrática. Então ela é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então eu estou tentando encaixar a função de eficiência essa função aqui, né? Opa, já perdi como é que tá. Essa aqui, em duas funções, linear ou quadrática. Vamos ver o que acontece. A gente, para utilizar o GNUplot aqui, a gente poderia fazer, né? Só plotar, como a gente já fez. Se eu só plotar, o que ele vai me dizer? Ele fala assim, olha, a variável A ela é indefinida, eu tenho que dar um valor para a variável A e para a variável B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a função fit. Então, essa função fit, ela permite que eu ajuste a variável, os valores de A e B do polinômio com base em um arquivo, com base em dados. Então, eu vou falar, olha, ajusta para mim, e aí deixa eu conferir aqui o comando, só para a gente não errar. Então, acho que eu tirei a minha tela aqui, né? Vamos lá. Então, eu vou fazer um ajuste, né, no valor aqui de fit. E estou só conferindo aqui para ver se eu não estou com arquivo texto. Então, é isso. Então, eu vou fazer um fit de f de x, que é a primeira função, que é linear, utilizando o arquivo, qual é o nome do arquivo mesmo? Tempo ordbeam, esse cara aqui. Usando o tempo ordbeam, utilizando, então aqui o using, esse using aqui vai especificar qual é os valores, né, da função ali dentro do arquivo. Using de 1 a 2 via A, B. Então é isso que eu estou fazendo, né? Estou dizendo o seguinte: usa esses dados aqui para tentar ajustar a função f utilizando as colunas 1 e 2 e as variáveis A e B.
E aí o que ele fez foi um método que a gente chama de método dos mínimos quadrados para tentar encaixar essa função. E quando eu for plotar a função, ele vai encontrar, né, eu vou conseguir plotar essa função aqui, que é essa aqui. E eu posso plotar essa função junto com o tempo ordbeam.txt. Olha só como, eu não sei se está muito pequenininho para vocês verem. Olha só esses xizinhos aqui. Não sei se vocês puderem comentar aí para mim, porque se vocês estão conseguindo enxergar os xizinhos aqui, está muito pequeno talvez. Não sei se adianta aumentar aqui a tela. Acho que ele não escala o tamanho do ponto. Mas a ideia é, essa é a função ajustada e esses aqui são os pontos, ó, os pontos que eu gerei. Repara como que os pontos eles acompanham um padrão que é diferente da função ajustada. E repara também como o erro é muito alto aqui, ó. O erro aqui que ele mostra para mim qual foi o erro de assumir que a função era f de x mesmo, que era uma função utilizando só um polinômio linear. Ele tem um erro aqui de 57% na variável no coeficiente b. Então, pode ser que tenha uma coisa errada, né? A gente pode também pegar mais dados, né? Então, eu fiz aqui acho que eu fiz poucos dados, na verdade. Vamos gerar em paralelo aqui uma outra. Como eu multipliquei por 2, achei que não ficou legal. Vamos somar 100, por exemplo. Vou deixar rodando e enquanto isso a gente vai fazendo aqui as outras tentativas. Então deixa ele rodando aí. E eu vou... agora ele substituiu o arquivo, né? Fui inocente aqui. Mas beleza, então vamos pegar a função f de x de novo, a função g de x, que é a quadrática. Não compilei, ainda bem, na verdade. Que agora eu posso copiar o tempo ordbeam para tempo e compilar e rodar. Agora sim. Agora vai ter um monte de dado aí pra gente, um monte de ponto, né, pra gente poder fazer a análise. Então, agora quando eu faço o tempo, fazer um fit agora, da função g de x, utilizando tempo, .txt, mas agora eu tenho 3 variáveis, né? Então, agora eu tenho 3 variáveis, a, b, c, e ele vai tentar ajustar. Vamos ver. Agora eu plotei aqui, né, o f de x, agora a f de x não está fitada, né? Eu preciso fazer o fit dela também. O problema é que elas têm a mesma variável, né? Então eu não consigo, como eu usei a e b para as duas, o certo era utilizar variáveis diferentes, tá? Eu fiz aí então eu vou utilizar o g de x com tempo.txt. Reparem como essa função quadrática encaixou muito melhor nos pontos, ó, aqui da função. Então, experimentalmente, o que eu queria mostrar para vocês, né? Que experimentalmente a gente pode tentar encontrar diferentes funções de eficiência utilizando equações matemáticas, rodando mesmo o algoritmo e tentando ajustar funções. O Gnuplot é um exemplo, um programa fácil para fazer isso só, mas você poderia fazer isso em Python ou mesmo em C. Você pode fazer um programa em C que faz um ajuste de função. A vantagem do Gnuplot é que você já consegue plotar na tela, né? Então fica mais bonitinho, já está pronto aqui. Não preciso ficar inventando, né? Reinventando a roda, digamos assim. Bom, temos aqui a nossa função rodando. 50.000 acho que foi uma escolha meio ruim. Talvez eu poderia ter escolhido um número menor, ou então talvez ao invés de 100 aqui 500, né, para melhorar a velocidade. Vamos matar aqui. Eu vou diminuir aqui, vou deixar para 30.000. Beleza. E deixa então, não compilei de novo. Beleza, agora está mais rápido, né? Está cada 500. Ele vai chegar rapidinho aqui, a gente já faz de novo o fit. E aí o que eu vou fazer só, eu vou trocar aqui para, ao invés de G eu utilizar A e B e C,
eu vou utilizar D, E e F, porque eu posso ajustar as duas, né? Porque se eu faço fit em G, usando D, E e F, eu posso também fazer um fit em F. Vou ver aqui o fit em F, utilizando A e B, né? E não tem perigo delas se confundirem, digamos assim. Opa, não tenho os pontos aqui, né? Esqueci do... Beleza. Então vamos fazer as duas, né? Eu consigo botar f de x, g de x e t. Então dá pra ver agora as duas funções juntas, né? Eu consigo gerar aqui as duas funções juntas. Dá pra ver como que a função f, que é a função linear, né? Que é só polinômio de grau 1, ela passa longe dos pontos, enquanto que a função g, que é o polinômio de grau 2, passa pertinho dos pontos. Tá? Então, experimentalmente a gente conseguiu encontrar isso. Já rodou aqui, vou fazer uma cópia, tempo, bin para tempo, só para ficar mais rápido aqui de rodar. Então vou fazer o ajuste aqui de tempo bin, e de g de x e de f de x. Então, ele deu, opa, não era isso, né? Eu fiz ABC aqui de novo, perdão. Então, f de x usando AB e g de x usando DF. Então aqui dá pra gente perceber, né, que para a variável D, que é aqui tem o grau maior do polinômio, ele tem um erro bem baixo, né, de 8,1%. E então ele conseguiu, né, no grau mais alto aqui do polinômio, um erro bem baixo, né. Aqui também tem um erro baixo, né, se a gente acaba olhando aqui para o erro assintótico, né, conforme cresce aí a função. Mas quando a gente efetivamente plota elas, né, plota todas as funções juntas, aí tem uma variação bem grande, né, deu para ver aqui que agora, né, como a gente está rodando muitos pontos, o computador aqui ele também está ao mesmo tempo transmitindo para vocês, então essa coisa do processo aí tem um ruído nesse esquema aqui. Mas dá para ver que existe uma tendência a acompanhar muito melhor, né, a função quadrática do que a função linear. Tudo bem? Então não vou me estender muito mais. Então o que isso quer dizer? Existe um indicativo que na verdade essa ordenação ela tem uma ordem quadrática. E quando que então, se ela é uma ordem quadrática, assumindo que a gente tem uma análise binária versus sequencial, txt, então que a gente tem uma função, a função da, vamos dizer, fs de n, que é a sequencial, que a gente sabe que ela é uma variável a vezes n mais uma variável b, quer dizer, a gente chama isso aqui de linear, e a função da busca binária, a gente sabe que é bem melhor. Eu esqueci de computar só da binária, né, pra gente poder tentar encaixar. Mas enfim, vamos lá. A gente sabe que a outra, né, a função binária é bem melhor, né? Ela é bem melhor, é menor do que a função f de s. Mas o problema é que a ordenação, o que a gente tem é uma função de ordenação, n, mais uma função binária, e isso aqui passa a ser maior do que f de s de n. Então essa é a análise que a gente sabe, que a gente sabe fazer, né? Quando compara, comparação. Como é que a gente resolve isso então, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a parte da busca binária apenas é mais rápida, o que faz sentido? Faz sentido a gente fazer a busca binária quando? Quando que isso aqui pode mudar? Que essa comparação aqui pode mudar? Quando que eu inverteria esse cenário? Que ordenar e depois buscar com a busca binária passa a ser mais vantajoso. Para que existe a busca binária, basicamente? E aí vocês podem sugerir outras coisas, tá? Não precisa manter a equação. Se manter a equação igual, é isso aqui mesmo, né? A busca sequencial seria melhor, a princípio. Mas por que a busca binária... Quando que parece que faz sentido usar a busca binária?
pensando aí. Vou fechar aqui o Gunplot, que eu não preciso mais dele. FO tem que ser mais eficiente, pode ser. É uma possibilidade, né? Quando eu diminuir o tempo de processamento de FO é uma coisa boa. Mas em geral, mesmo que FO seja mais eficiente, ela nunca ordenar, nós vamos ver isso inclusive, né? Um pouco aí de spoiler, ordenar nunca vai ser tão rápido quanto buscar, certo? Buscar é sempre mais rápido que ordenar, tá? Em geral. Então, ordenar é uma tarefa mais difícil, é isso que eu quero dizer. Então, a Tamires falou, quando o vetor já está ordenado, beleza, isso é fato, né? Quando está ordenado, quando o vetor é ordenado, beleza, por quê? Por que isso é bom, né? Quando o vetor já está ordenado, o que acontece é o seguinte, e aí eu me atrapalhei aqui, quando o vetor está ordenado, o que acontece? Eu não preciso da ordenação, esse cara aqui vai para zero, né? Zero mais. Mas existe um outro cenário, que aí eu não vou assumir que vocês vão adivinhar, né? Mas é o seguinte, quando eu preciso fazer mais do que uma busca, suponha que eu tenho que fazer K buscas, K vezes a busca sequencial, K vezes a busca binária. Então, se eu tenho um vetor não ordenado, então me dão um vetor não ordenado e eu preciso fazer busca lá dentro, mas assim que eu tenho um vetor, vamos supor que eu tenho um vetor de 1 milhão de posições ou 10 milhões de posições, mas eu posso ordenar e depois eu vou utilizar ele para fazer diversas buscas em sequência, passa a ser mais vantajoso, em algum momento vai passar a ser mais vantajoso conforme K aumenta, conforme o número de buscas vai aumentando, né? Vai aumentando, assim, muito mais no mar do que 1, o que acontece? Esse termo aqui passa a crescer, enquanto que esse termo aqui fica fixo, porque é uma vez só, e esse aqui é muito menor. A princípio, vejam, se a gente assumir se K, o número de buscas, for proporcional ao tamanho do vetor, então se eu tiver 1 milhão de elementos, eu busco 1 milhão de vezes, o que vai acontecer? Eu vou ordenar só uma vez, a gente sabe que a ordenação é quadrática, né? N quadrado aqui, mais, nesse caso aqui que a gente testou, né? Mas para uma ordenação qualquer, vai, f de O n, mais n vezes f busca binária, n buscas binárias. Isso aqui já vai ser menor ou igual a fazer n buscas sequenciais. Então aqui já começa a fazer sentido. Então, quanto maior o número de buscas, então vai fazendo mais sentido aqui você ordenar para depois fazer as buscas. Tudo bem? Então basicamente essa a ideia aqui do porquê, né, que a gente utiliza a busca binária e do porquê que é importante então estudar essas funções de eficiência. Pessoal, dúvidas aí, por favor, coloquem. Clarice, eu não entendi aí, ia aparecer, não entendi se é uma dúvida, se é um comentário. O que mais? Comentário aqui, né? Então, eu acabei de ver, né, que o Guilherme, né, o Gui Rios falou, quando a chave está mais longe do começo e usando uma ordenação melhor, a chave está longe do começo significa que a busca vai ser sempre, né, quer dizer, a busca sequencial vai ser ruim, né? Mas aqui a gente está considerando sempre o pior caso para os dois, tanto para a busca sequencial quanto para a binária, tá? E o Gabriel comentou, quando o número de buscas é bem maior que o número de ordenações, é exatamente isso, Gabriel, que a gente falou agora, né? Então, quando eu ordeno uma vez, eu busco várias vezes, aí passa a fazer mais sentido. O que está faltando? A gente entender melhor, né? Como analisar esses dois cenários, né? O da busca
o da busca binária e da ordenação, que é o que nós vamos ver na aula que vem. Eu vou deixar um vídeo para vocês, que já está gravado aqui, eu já vou disponibilizar, fazendo a análise da busca binária. Tá? E a gente vai fazer isso utilizando como a busca binária. Quando a gente tem um algoritmo recursivo, o que a gente pode utilizar é o que a gente chama de equações de recorrência. E aí, a equação de recorrência, ela é uma forma, né, de você resolver um problema de análise de algoritmos recursivos. Nesse caso em particular, o que a gente tem com a busca binária? A gente tem que a busca binária, se ela depende de n, ela vai executar uma comparação. Vamos falar em número de comparações aqui. Uma comparação aqui, outra comparação aqui. Então ela executa duas comparações. Então no seu caso base, no vetor, quando o vetor é zero, né, não tem um vetor. Então ela faz uma comparação só. Por quê? Ela verifica, o vetor é vazio? É. Então retorna a falha. Direto. Então esse é o caso base. No caso recursivo, quantas comparações que ela executa? Bom, ela executa uma comparação para ver se não é vazio, uma comparação para ver se a chave é com sucesso, depois mais uma comparação para verificar se em qual ponto do vetor está. Então são 4 comparações no total. E uma nova chamada, a busca binária, agora com n. A questão é agora como entender esse n. A cada etapa, a cada vez que o algoritmo é executado, como é que o n se modifica? É isso que eu queria perguntar para vocês, como última pergunta, antes da gente encerrar. Então, olha só, né? O caso base está ok, né? Não tem muito o que discutir. Se o vetor é vazio, faz uma comparação. E acabou. Já se o vetor não é vazio, ele vai tentar encontrar. Ele pode fazer no máximo 4 comparações, no meu algoritmo aqui, e ele vai chamar de novo a função de busca binária. Mas esse n aqui não continua o mesmo, porque o espaço de busca foi reduzido. Agora eu não vou buscar de novo do início até o fim. Eu vou buscar do início até o centro. E o centro é onde? É a metade do vetor. Então, aproximadamente, o que a gente tem é que na próxima etapa, se na etapa atual eu tinha um vetor de tamanho n para buscar, o tamanho da região de busca era n, agora eu vou ter uma região de busca que é metade desse n. Então, eu tenho um vetor da metade do tamanho. Então, a gente pode dizer que isso aqui é n sobre 2. Muito bem, essa é a equação de recorrência. Como é que eu resolvo? A gente vai ver aí num vídeo a parte